Bom, pessoal, então no vídeo anterior a gente havia aprendido a especificar os atributos do tipo CRUD, certo? Aprendemos quais são as regras para padronizar a especificação de inclusões, alterações, consultas e remoções. Entretanto, na maioria dos sistemas de informação, os atributos dessas entidades que a gente acabou de discutir possuem diversas características como nome, descrição, obrigatoriedade, validações semânticas, entre outras características. Portanto, a documentação desses atributos devem ser elaborada de forma que essas características não sejam esquecidas, certo? Então, o problema que nós temos que tratar, né, é definir como comentar de forma padronizada os diversos atributos dessas entidades, que são informações necessárias durante as operações de CRUD. Então, esse é o nosso problema. Bom, algumas questões que a gente pode levantar a respeito da documentação desses atributos são as seguintes. Os atributos podem ser do tipo primitivos, enumerados, multivalorados ou de relacionamento. Normalmente, os atributos enumerados podem assumir o valor dentro de um domínio fixo de valores, por exemplo, sexo, masculino ou feminino, né? Os atributos de relacionamento podem assumir como valor de referência para outras entidades já cadastradas no sistema, como por exemplo, um medicamento pode ser uma referência de um CRUD de medicamento quando eu estou preenchendo uma ficha de paciente, informando quais medicamentos ele toma. Os atributos multivalorados podem assumir um ou mais valores referentes a outras entidades cadastradas no sistema. É o caso ainda do medicamento, onde ele pode atribuir um valor de relacionamento e multivalorado. Assim, quando eu estou informando quais medicamentos o paciente toma, eu posso colocar quais medicamentos que são provenientes de algum atributo de relacionamento. Então, os atributos de entidade podem fazer parte de um conjunto de parâmetros ou filtros de consulta, certo? Bom, então quer dizer que o filtro, por exemplo, por um determinado tipo de relatório pode ser o estado da qual o paciente reside. O estado pode ser um atributo de relacionamento proveniente de outro CRUD ou até outro provável, certo? Então é provável que ele seja um atributo numerado, já que a quantidade de estados de um país, por exemplo, é a mesma há muito tempo. Então não faz muito sentido eu ter um CRUD para manter estados de um país. Seria um esforço quase que meio desnecessário. Bom, então algumas questões sobre a documentação de atributos. Alguns atributos eles podem ser opcionais e outros obrigatórios, certo? E o que você precisa lembrar é que os atributos obrigatórios devem ter tratamentos adequados em caso de não preenchimento dessa inclusão, alteração ou consulta. Então, uma das soluções para o problema é documentar esses atributos como uma lista itemizada associada a operações de consulta, inclusão ou alteração, ou documentá-las na forma de uma tabela. Eu particularmente prefiro documentar esses atributos na forma de uma tabela, como eu vou mostrar em alguns slides mais para frente, com a descrição breve do atributo quando for necessário e quando o atributo for obrigatório. Bom, e ainda a gente tem, quando o atributo for obrigatório, é importante que você destaque com algum caractere especial, por exemplo, o asterisco, a cerquilha, ou qualquer outro caractere do tipo. Para atributos que indicam um relacionamento, é importante indicar que esse é um campo de escolha fechada e indicar a fonte das origens dos dados de escolha. Por exemplo, o princípio ativo de um medicamento ele é o campo de escolha fechada, e os valores possíveis são todos os princípios ativos cadastrados no sistema. E um requisito funcional X, por exemplo. Também é importante, não está destacado no slide, mas é um fato importante que eu vou falar, é indicar a rastreabilidade para que esse requisito ele é proveniente, certo? Da onde que ele está vindo. Bom, dos atributos enumerados, também é importante destacar que é um campo de escolha fechada e indicar os valores possíveis, nesse caso, quando o atributo é enumerado. Por exemplo, se fosse os estados, você teria que listar todos os estados, ou só de indicar como estado uma informação conhecida não há necessidade necessariamente de listar todos os estados do país.
certo? Bom, e os atributos multivalorados indique que é um campo de escolha múltipla e ele pode ser de escolha fechada ou não. E sempre indique a fonte da origem desses dados de escolha. Por exemplo, o princípio ativo tem um campo de escolha múltipla. Eu posso escolher mais de um princípio ativo para compor medicamento. E todos os princípios ativos cadastrados no sistema, nesse caso eu posso atribuir mais de um atributo a esse campo, certo? É importante lembrar também que tem alguns exemplos que possuem restrições quanto aos valores que são aceitos. E é importante você deixar documentado isso. Então, por exemplo, um exemplo extremamente clássico, a temperatura corpórea do paciente. Só pode assumir valores entre 35 e 42 graus. Valores muito fora dessas faixas já indica, por exemplo, que o paciente está entrando em óbito, por exemplo. Bom, então aqui a gente tem um exemplo de uma inserção. Lembrando que esse é o tipo de característica que pode aparecer no requisito de inserção, de alteração, de consulta, num requisito de relatório ou até mesmo de remoção, certo? Então aqui eu tenho um exemplo de campo de escolha fechada, que é a classificação do medicamento, que pode ser ministrado em gota, pílula ou pode ser injetável. Então são campos de escolha fechados, os atributos são enumerados, certo? E a primeira opção que eu tenho, atributos de referência a outras entidades, como por exemplo, medicamento faz parte de um grupo de medicamentos. E os valores possíveis são os grupos de medicamentos que foram cadastrados no requisito funcional do sistema, específico qualquer. Neste caso, o 13. Bom, então as consequências da gente documentar de maneira padronizada os atributos de CRUD são que os diversos tipos de atributos são documentados de forma simples e padronizada. E os atributos obrigatórios são declarados claramente, facilitando a sua identificação e tratamento da implementação e teste dos requisitos, certo? Bom, gente, a nossa aula ficou por aqui então. A gente deu um geral sobre a forma de descrever, né, os casos de CRUD e a gente se vê na próxima aula. Até mais.